Fala, seus lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme Para Todos os Garotos que Já Amei 3, que estreou nesta sexta-feira, dia 12, na Netflix, e ele é o terceiro e último filme da franquia. Então a gente tem a finalização da história da Lara Jean e do Peter depois de terminar o colegial e saber o que vai ser do futuro deles. Esse vídeo vão ter spoilers, porque eu já fiz um vídeo sem spoilers aqui no canal, o link tá aqui na descrição, até porque nesse vídeo eu quero falar com detalhes o que eu achei do filme, o que eu gostei, o que eu não gostei, pra vocês saberem de tudo. Mas antes, não esquece de se inscrever aí no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes. Nesse filme a gente acompanha os eventos finais da história da Lara Jean e do Peter Kavinsky, porque eles estão no último ano do ensino médio, então é lógico que a gente vai ter o baile da escola, a formatura, mas também a grande decisão de suas vidas, qual faculdade ir, principalmente depois que a Lara Jean não foi aceita em Stanford, que era a universidade que eles iriam juntos, e agora ela tem que decidir entre uma faculdade que seria próxima ou na faculdade que ela acabou se apaixonando em Nova York e viver a 5.000 quilômetros de distância. Eu gosto muito de como o filme se comunica narrativamente com essa relação de distância que a história traz, porque logo no início do filme, se vocês separarem, ela tá na Coreia, porque é as férias de verão, que além de trazer um contexto muito importante para a família dela, inclusive para a mãe dela, que também vai ser importante para o pai, já vamos falar disso aqui, essa parte também traz um contexto de como seria o relacionamento à distância deles. Então a gente vê eles conversando por FaceTime no celular e ainda assim se amando muito, e ao longo do filme a gente vai tendo várias provas que eles conseguem ter um relacionamento à distância, que seria um prelúdio aí para o que acontece no final. Então, mesmo em Nova York, quando eles estão fazendo a visitação ali da escola, eles também têm momentos de distância que eles estão mostrando o que eles estão aproveitando com os amigos, então também é uma chamada para a resolução que eles viriam ter ali no final. E ao mesmo tempo, como é um filme que fala sobre amadurecimento, sobre seguir a vida, também é um momento muito importante para o pai dela, porque ele inicia um romance ali no segundo filme, mas aqui, de fato, ele decide dar mais uma chance para o amor e se casar de novo. Então é muito interessante tudo isso, porque a parte da família para Lara Jean vai ser extremamente importante para a decisão dela, tanto nessa questão das origens, da história da mãe, do casamento do pai e principalmente o apoio das irmãs. A Kitty, que nem eu comentei no meu vídeo sem spoilers, ela vem como um alívio cômico, mas eles também aproveitam da estrutura narrativa do primeiro e do segundo filme. No caso, o primeiro filme, eles aproveitam toda essa questão da Kitty ficar responsável pelas cartas da Lara Jean, e no caso seriam as cartas da faculdade, e ela acaba até nem comentando sobre ela ter sido aceita na Universidade de Nova York, porque ela não queria que ela fosse longe. Então a Kitty, de um jeito fofo dela, sempre acaba meio que vacilando ali com a Lara, mas tudo é compreensível. E já no segundo filme, a gente tinha aquele momento em que a Lara Jean, ela tinha meio que escolher entre o Ambrose e o Peter. Ela fica um pouquinho balanceada, e aqui a gente tem isso estruturalmente também com a história da faculdade, entre escolher o Peter ou a faculdade. No final das contas, eles dão um jeito deles, mas eu gostei muito de ter essa percepção que eles reaproveitaram tudo que foi utilizado aí nos filmes anteriores, e não só, como eles ressignificaram toda a questão da carta, do contrato. Eu achei muito fofo quando eles têm toda aquela questão do anuário, porque para quem não se lembra, no primeiro filme eles fazem um contrato para esse namoro de mentirinha e depois eles acabam se apaixonando, e aqui nesse terceiro a gente tem um novo contrato que é sobre esse relacionamento à distância, dessa decisão do final do filme. E uma coisa que eu gostei muito também sobre a família da Lara Jean é como uma irmã acaba refletindo o futuro da outra, porque a volta da irmã mais velha, ela é muito importante para refletir as decisões que a Lara vai ter com relação à faculdade. Que nem a gente viu no primeiro filme, ela foi a primeira irmã a ir embora, mas também ela acabou sofrendo
sofrendo com o relacionamento porque ela foi pra muito longe e ela acaba sendo um bom reflexo pra Lara, pra ter a escolha dela. E a Lara acaba sendo meio que um reflexo do que a Kitty tá se tornando. A gente sabe que a Kitty, ela é super espertinha e tudo mais, mas é como se fosse ver a Lara no primeiro filme. Então é o primeiro momento que ela começa a se relacionar, é um relacionamento fofo, mas a gente vê como cada uma acaba se espelhando na vivência que a outra teve e que a gente acompanhou aí ao longo dos anos. Eu gostei muito disso. Mas antes da gente falar sobre esse fim de relacionamento, vamos falar sobre o relacionamento deles aqui no filme. O Peter e a Lara, eles são muito fofos juntos. Eu acho que a química dos dois atores é extremamente incrível, tão incrível que nos momentos que a gente precisa ter desconexão dos dois personagens, eles conseguem interpretar muito bem. Por exemplo, tem vários momentos em que eles não conseguem encaixar muito, eles estão procurando ali a música deles, aí a Lara, ela vai numa festa sozinha e encontra a música, aí o Peter fica, mas eu não tava lá, né? Então fica meio aquele constrangimento e eles conseguem transmitir isso. Você fica meio assim, tipo, ui, que climão do casal, e ao mesmo tempo você fica preocupado porque você ama esse casal. Mas eu gostei muito que nesse filme explorou momentos singulares dele. Então o Peter, ele ganha um background muito mais enriquecido aqui nesse filme, com toda a história do pai dele realmente sendo explorada, e é muito interessante ver o Henry Thomas aí. Se você gosta de obras de terror, você provavelmente deve lembrar dele de A Maldição da Residência Hill ou da Maldição da Mansão Bly, que também é da Netflix, e eu gostei muito de ver ele num filme de um contexto completamente diferente do que ele vem trabalhando, e principalmente por ter explorado toda essa questão do Peter com o pai dele, desse sentimento dele se sentir abandonado, que inclusive vai ser muito importante para todo o enredo do filme, sobre a decisão da Lara de, inclusive. Aliás, tudo que acontece no filme é envolto do que vai acontecer com eles como casal. Então é por isso que eu também falo que é muito importante ver essas experiências singulares, porque a gente também aprende muito individualmente para conseguir transpassar ali para o conjunto ou como um convívio de casal, e principalmente para o amadurecimento que eles precisam, que é conseguir manter esse relacionamento à distância. E é por isso que também é muito incrível todos os momentos de Nova York, porque são momentos muito divertidos. A gente vê a Lara realmente aproveitando, a gente entende por que ela se apaixonou pela cidade. Eu também gostei muito de ver a Sofia, a atriz que fez a Sage em Gossip Girl. Foi quase como ver um crossover dela depois do colégio, já na faculdade lá em Nova York. Fazia tempo que eu não via um trabalho da atriz, e gostei muito do momento Girls Go, delas roubando o sofá, divertidíssimo. Mas eu senti que eles poderiam ter explorado muito mais a Jen aí, porque desde o primeiro filme existe uma situação ali entre elas, a Jen se tornou a garota popular e a amizade delas ficou estremecida, e também depois teve toda a questão com o Peter. Enfim, eu senti só que o filme, ele podia ter aproveitado muito mais para reviver essa amizade. Eu sei que teve esse momento que foi muito singelo, mas talvez fosse muito interessante a gente ver elas de fato super unidas, principalmente depois dos eventos do segundo filme, que elas conversaram, falaram o quão importante foi a amizade, o quanto uma machucou a outra com as coisas que aconteceram, e talvez nesse terceiro era o momento de reafirmar essa amizade, e eu não senti que esse momento de Nova York foi tão suficiente. Então eu senti que faltou um pouquinho de aproveitamento aí, até porque eu sinto que a história do filme, de uma forma geral, ela acaba sendo uma história muito curta pro tempo que o filme tem. Porque se a gente for pensar nos filmes anteriores, todos eles eram bem preenchidinhos, né? No primeiro a gente tinha toda aquela colisão, né, das cartas, e aí depois faz um namoro fake e depois se apaixona, e no segundo filme já tem lá a decisão entre o Ambrose e o Peter, são pessoas diferentes, são pessoas carinhosas, e aqui a gente tem, claro, um peso de uma decisão muito grande, mas pra mim me faltou um pouco mais de contexto. Eu entendo algumas decisões que foram diferentes do filme, até pro peso ser muito mais ali no Peter e na Lara, e nessa decisão e nesse amadurecimento, mas eu senti que o fato deles tirarem um pouquinho do grosso do livro fez com que essa história ela ficasse muito espaçada. Então eu senti um pouquinho do timing aí do filme, mas nada assim também que super atrapalhou a minha experiência, tá? Foi só realmente que eu senti falta de algumas coisinhas, e em alguns momentos eu achei
achei que poderia ter acontecido um pouquinho mais rápido. Inclusive, em uma entrevista exclusiva concedida pela Netflix aqui para o canal, a autora chegou a comentar sobre como essas diferenças do filme e do livro. I think I've always felt that my books and the movies are sort of two separate entities that are like related to each other, like, you know, they're relatives, they're like cousins, but they're not like identical twins. That I think makes it a lot easier to be able to appreciate the films on their own, separate from the book. Gostei que a Chris, ou Chrissy, acabou tendo um pouquinho mais de destaque. Eu gosto muito da dinâmica da amizade dela com a Lara Jean e também gostei muito dela ter dado chance ao amor. Ela teve um arco ali dela, mesmo que pequenininho, e aí leva a gente pro baile da escola. Eu senti que o baile da escola, ele não teve um peso tão grande como esse momento de entrega do ensino médio, como geralmente é representado nos filmes adolescentes. Isso teve um motivo. A Jenny Han falou sobre isso na entrevista exclusiva. I remember early on there was conversation about not showing prom because we've seen a prom scene in a teen movie so many times, and then ultimately I think everyone came to, we want to see Peter and Lara Jean go to prom and have that moment with them and really get the full spectrum of her high school experience. So I'm really glad that we decided to do that. Eu já tinha comentado isso no meu vídeo sem spoilers. Eu senti que foi um baile um pouquinho diferente e faz sentido, sabendo agora desse contexto, que nem era pra ter o baile, mas ainda assim o baile ele tem um peso diferente aí no filme, porque, como eu falei, tudo que acontece nesse filme é envolto pra decisão do Peter e da Lara chegar naquela conclusão final do filme. E aí a gente tem um momento muito importante deles no baile, que seria de uma entrega, de uma escolha, e também um momento que dá aquela aflição no coração, que é quando eles terminam. E agora, falando do final, eu gostei muito do direcionamento que o filme teve, mesmo que ainda assim eles encontraram uma solução, não foi só a Lara Jean seguir o seu sonho, mas ainda assim a Lara Jean seguiu o seu sonho e fez o que ela queria, o que era importante para ela. Inclusive, isso era uma mensagem muito forte que a irmã dela falava: pensa no que é importante para você. E lógico que muito do que eles conseguiram trazer ali no final, que é um final que deixa a gente com o coração quentinho, porque a gente tem aquele casal impossível que vai vencer todas as barreiras do amor. Eles trazem a questão das cartas relacionadas a essa distância que eles criaram. Então, a distância também combina com cartas de amor. Eu gostei muito de como eles conseguiram reutilizar isso aqui e eu acho que combina muito com o filme. O filme, ele realmente tem essa proposta de ser um grande romance impossível, que nem eram os filmes antigos. Inclusive, ele se apoia bastante dos filmes, né, românticos, os clássicos. A gente tem um momento da Lara vendo Titanic, o Peter reproduzindo aquela cena clássica segurando uma caixa de som, não é um rádio grande, mas fora ali da janela do quarto, com uma música, com um momento super romântico. Então ele é um filme que se apoia disso. A gente consegue perceber, inclusive, pelo design de produção do filme, que trabalha com uns tons bem chicletosos, assim, que é meio que aquele romântico brega, mas aquele romântico brega que a gente ama. Tem alguns momentos também que são clean, tem muito cupcake, tudo é uma doçura. Então, tudo conversa muito bem aí com o filme. Eu gosto de como eles trabalham tudo isso. É muito fofo a gente ver a Lara e o Peter querendo escrever a história deles também, né? E aí eles falam muito sobre a música deles como casal. Gostei muito da música escolhida e é muito importante porque também chama uma atenção para a trilha sonora do filme muito mais do que nos filmes anteriores. Então é por isso que eu falo, tudo nesse filme tem a ver com o relacionamento deles. Então o filme consegue dar destaque para outras questões, como esse caso da trilha sonora, que traz tantos momentos, também como narrativamente fala desse casal. E justamente pelo filme se aproveitar dos clássicos de romance, ele também dá uma repaginada do que é realmente o romance impossível, que ninguém precisa deixar de lado os sonhos para viver esse romance. Então o filme Para Todos os Garotos que Já Amei 3 para Sempre é um filme que realmente consegue atualizar bem o romance. É um filme que fala muito sobre escolhas difíceis, sobre amadurecimento, e o arco da Lara Jean é extremamente
extremamente importante. Agora eu entendo algumas entrevistas que a atriz deu falando de como foi importante para a jornada da Lara Jean. Como eu falei, ele é um filme que traz um final que deixa a gente com o coração quentinho. Ele honra a história original, mesmo tendo algumas diferenças, mesmo alguns momentos deixados de lado. Realmente eu acho que é um filme que finaliza super bem a sua história. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam? Foi o que vocês estavam esperando assistir? Vamos discutir todos os pontos, porque afinal esse é o último filme da franquia. Será? Eu adoraria ver um spin-off da Lara Jean em Nova York. Sério, queria muito. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!